Discord, está aqui. Então, esse é o exemplo, o exercício da lista da questão 10. Aí, então, o que ele diz? Se tem um frasco que ele está completamente cheio de um líquido que tu não sabe qual é, e quando ele é aquecido de 20 para 120 graus, tu observa que o líquido transborda e cai em 10 centímetros cúbicos desse líquido para fora. Aí as duas questões são coeficiente de dilatação aparente do líquido e coeficiente de dilatação real do líquido. Então, o que a gente vai ver nesse exercício? Ele parece muito difícil, porque tem muita coisa nele, mas ele não é tão complicado assim, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem aqui as informações dele, o volume inicial do vidro. Vamos botar volume inicial do vidro 0,0005 metros cúbicos. Se a gente passar isso para centímetro cúbico, ele fica mais fácil da gente entender. Em centímetro cúbico é isso aqui, 500 centímetros cúbicos. Só para deixar claro por que é 500, eu vou escrever aqui embaixo. 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, se a gente fizer uma regrinha de 3, a gente acha que 0,005 metros cúbicos dão 500 centímetros cúbicos. Só para lembrar, 1 metro cúbico, vocês provavelmente vão ver isso mais aprofundado em matemática. 1 metro cúbico é quando a gente tem uma caixa que ela tem 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Você tem 1 metro em cada uma das dimensões. Então, se tu tem 0,005 centímetros cúbicos, ela é uma caixinha relativamente pequena, assim. Aí, qual é a questão? Ele quer saber coeficiente de dilatação aparente do vidro. Tem duas formas de fazer isso, a gente vai fazer da forma mais fácil, que diz assim, ó, vamos botar aqui, vamos escolher uma outra cor, vamos escolher preto. Na letra A, então, a gente tem a fórmula de dilatação para volume, que é essa aqui. Variação da dilatação. O que quer dizer a variação da dilatação? O volume final menos o volume inicial. Quanto ele dilatou de verdade. Vezes gama, que é o coeficiente de dilatação, vezes o volume inicial, vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura, nesse caso, é bem tranquilinha, né? Olha só, a temperatura final é 120 graus Celsius, e a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Quanto ele variou? 120 menos 20, ele variou 100 graus Celsius. Esse aí é o valor do ΔT, ou variação de temperatura. Qual vai ser a variação de volume dele? A variação de volume dele é bem tranquila da gente achar também, porque ele está dizendo, ele diz que transbordam 10 centímetros cúbicos, quer dizer que a mais do que ele tinha foram 10 centímetros cúbicos. É o que caiu para fora do copinho, da vasilha. Então, 10 centímetros cúbicos é igual ao ΔV. Daquilo que tu percebe, do volume aparente, daquilo que tu viu que aconteceu. Então, a gente pode substituir os valores aqui. 10. O gama, que eu vou escrever um aparente aqui, que é o que ele está perguntando, é o que eu quero descobrir. O volume inicial qual é? Se o vidro tinha 500 centímetros cúbicos e ele estava cheio, o volume de líquido é 500 centímetros cúbicos. Volume inicial do líquido, antes de tu aquecer ele. E a variação de temperatura é de 100 graus. Bem bonitinho. E a gente faz aqui as multiplicações, todas lindas. A gente vai ter aqui 50.000, 1, 2, 3, vezes o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Ele vai ser, então, o coeficiente de dilatação aparente é o 10 dividido pelos 50.000.
Isso vai ser igual a 2 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. O que quer dizer esse grau Celsius na menos 1? Ó? Ele quer dizer que a cada grau Celsius, a cada 1 grau de temperatura que aumentar, ele vai aumentar 2 vezes 10 na menos 4 centímetros cúbicos, nesse caso. Se a gente estivesse mexendo com metro cúbico, ele aumentaria em metros cúbicos. Se a gente estivesse mexendo em litros, ele aumentaria em litros. Nesse caso, se a gente está mexendo em centímetro cúbico, ele vai aumentar em centímetro cúbico. Quanto? 2 vezes 10 na menos 4 centímetros cúbicos a cada grau Celsius que aumentar a temperatura. Então, essa aqui é a resposta da letra A. O coeficiente de dilatação aparente é igual a 2 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Letra A. A letra B, ele pergunta assim, na letra B, qual é o coeficiente de dilatação real desse líquido? Qual é a diferença entre o real e o aparente? O aparente é aquele que tu percebe. O que quer dizer isso? Quando tu esquenta um líquido, tu precisa colocar ele dentro de um recipiente. Então, tu vai esquentar o recipiente junto. E quando tu esquentar o recipiente, ele vai aumentar de tamanho também. Então, a gente não tem, de fato, de verdade, o coeficiente de dilatação do líquido. A gente tem aquilo que a gente está percebendo. Para a gente achar o real, a gente tem uma fórmula que diz assim, ó, a dilatação, vou escrever só os nominhos, clear, undo. A dilatação real é igual a aparente mais a do recipiente. Tá? Recipiente. Então, quer dizer que aquilo que é de verdade é aquilo que tu notou, mais o quanto o recipiente cresceu. Se a gente for escrever isso matematicamente, a gente tem que usar essa forma aqui, ó, essa aqui de cima. A gente tem que usar essa equação aqui, para cada um deles. Aí vocês vão dizer assim, nossa, isso é muito difícil. Não é, tá? Quer ver? Ela vai parecer difícil, mas não é. Vamos tentar aqui. Então, a gente tem variação real é igual ao coeficiente de dilatação real vezes o volume inicial mais vezes a variação da temperatura. Isso vai ser igual o coeficiente de dilatação aparente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura mais coeficiente do recipiente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Se vocês notar, ó, a única coisa que é diferente entre eles são os coeficientes. São esses aqui, o coeficiente de dilatação real, coeficiente de dilatação aparente e o coeficiente de dilatação do recipiente. As outras coisas que aparecem são todas a mesma. Isso quer dizer o quê? Se aparece dos dois lados, a gente pode cortar fora. Então, isso aqui não precisa, isso não precisa, isso não precisa, isso não precisa, isso não precisa, e isso aqui não precisa. O que nos sobra daí vai ser isso aqui, ó. Coeficiente de dilatação real é igual ao coeficiente aparente mais o coeficiente do recipiente. Então, no final das contas, a gente tem essas coisas aqui, ó. Esse aqui a gente calculou na A, e esse aqui a gente está escrito na folha que ele diz assim, ó. Deixa eu olhar lá de novo e mostrar para vocês. Stop share. Share.
aqui. Ele diz aqui, ó, o coeficiente de dilatação real é o que eu quero achar, supondo que o coeficiente de dilatação linear do vidro vale 9 vezes 10 na menos 6. Então, quer dizer que eu tenho o coeficiente do recipiente. Eu sei quanto ele vale. Aí, o que eu preciso só lembrar? Ó? Coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o linear. Então, quer dizer que o coeficiente do recipiente, nesse caso, é igual a 3 vezes 9 vezes 10 na menos 6, que é o coeficiente de dilatação do vidro. Então, a gente pode calcular já, colocar aqui as coisas. O real vai ser igual a 2 vezes 10 na menos 4, mais 3 vezes 9 dá 27, 27 vezes 10 na menos 6. Isso vai me dar, no final das contas, para a letra B, o coeficiente de dilatação real igual a 2,27 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. E é isso. Essa é a forma de resolver o exercício 10 da lista de exercícios. Ele é muito trabalhoso, não é exatamente uma coisa muito difícil de fazer. E aí, meu querido? Ele não é um exercício muito, muito impossível de fazer, mas ele dá bastante trabalho. Não é o tipo de exercício que vai cair na prova de vocês, mas a prova vai ser, como de costume, um pouquinho mais teórica. Claro que vai ter uma ou duas questões que vocês tenham que fazer uma continha ou outra, tá? Mas esse é para ser um dos mais complicados, assim. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? É só prestar atenção nas informações que ele está te dando, assim. Sempre tentem anotar antes as informações antes de fazer a conta, qualquer coisa assim. Agora eu vou